Esse filme do Thunderbolts é uma reflexão sobre a vida, mano. Uma reflexão sobre sentimentos e, com certeza, uma reflexão sobre o vazio. But we can find a way together. E aí, pessoal, Igor, o Decenalta aqui hoje pra gente falar de Thunderbolts, o mais novo filme da Marvel que já estreou semana passada, já mudou de nome e eu vim aqui dar meus 2 centavos de opinião sobre ele, porque alguns meses atrás eu falei que se esse filme fosse minimamente legal, eu ficaria muito surpreso, e o filme não é só minimamente legal, como ele é muito bom e tá agradando gregos e troianos, porque a crítica gostou, o público gostou e realmente é um dos melhores filmes pós-Ultimato. Nesse vídeo aqui eu quero fazer algo diferente, eu não quero falar sobre o roteiro, eu não quero teorizar sobre o MCU, não quero falar sobre CGI. Nesse vídeo eu quero falar sobre a mensagem que esse filme quer e consegue passar, mano. Então, se você ainda não assistiu o filme, vai estar recheado de spoiler aqui. Corre, vai lá ver o filme, depois tu volta aqui pra gente resenhar, pode ser? Então, beleza. Thunderbolts conta a história de um grupo de anti-heróis e vilões que são enviados em uma missão super secreta pelo governo onde eles trabalham. Chegando lá para cumprir essa missão super secreta, eles descobrem que foram enviados um para matar o outro, numa espécie de queima de arquivo. É aí que eles se unem e resolvem formar uma equipe nada convencional para tentar descobrir o que o governo queria manter em sigilo. E é daí que surge uma das melhores equipes da Marvel até agora. Esse filme ele é muito interessante porque a temática dele é o vazio. Não o vazio do Sentinela, que se torna o grande vilão do filme no final, mas o vazio no geral. O vazio da Helena, o vazio do John Walker, o vazio da Ava, o vazio do Bob e o vazio do público, mano. O público que tá há muito tempo sofrendo do mal do século, que é a depressão e a ansiedade. E esse filme trata esse tema de uma maneira nada sutil, mas muito perspicaz. O filme mostra isso numa fala da Helena muito no começo, quando ela fala que é um sentimento, mano. Um sentimento que ela não sabe como começou, mas começou há pouco tempo e ela não consegue sair desse buraco. É um sentimento que a gente conhece muito bem, mano. O filme trata o tempo inteiro desse vazio, desse sentimento. Ele trata isso tão bem que o grande inimigo do filme é sempre o inimigo interno. Seja quando a Valentina trai cada um deles pra tentar matá-los, ou quando surge simplesmente o vácuo, que é exatamente um inimigo interno que tem dentro do Sentinela, mano. O tempo inteiro o filme tenta jogar com essa dualidade. O inimigo é sempre interno. Como eu disse, seja com a Valentina, seja com o vácuo, seja com a depressão. Esse filme também mostra que cada personagem ali tem seu trauma. A Helena tem seus traumas, o John Walker tem seus traumas, a Ava tem seus traumas e o Buck tem seus traumas, mas o filme acerta muito porque ele sabe onde cada personagem tá, onde cada personagem teve o seu desenvolvimento. O Buck tem seus traumas? Tem, mas o filme sabe se localizar bem o suficiente pra entender que o Buck já foi tratado, que o Buck já se recuperou desses traumas, ele já enfrentou esses traumas e se tornou um ser humano melhor. Então ele não precisa tratar dos traumas do Buck, mas tratar dos traumas dos outros personagens. E ele faz isso de novo, sem sutileza nenhuma. O próprio Buck fala isso. Mano, eu já passei dessa fase. Cara, vocês entendem o quão genial esse filme consegue ser fazendo isso? Porque a partir do momento que ele mostra que entende perfeitamente o estágio que o Buck está, ele entende também exatamente o estágio que esse filme está, onde esse filme se encaixa na cronologia Marvel, e ele não precisa ficar relembrando de personagens que apareceram em série tal, de fulano que apareceu em filme tal. Não, ele não precisa, porque ele tá pouco se lixando que ele faz parte de um universo compartilhado. Ele só quer falar sobre o tema do filme. O vazio. Outra coisa também que o filme consegue tocar na ferida de uma forma muito interessante é sobre propósito, mano. Sobre frustrações, que é onde esse filme bate forte em mim, mano. Sobre propósito. A Helena tá passando por um momento que ela não tem mais propósito. Ela já teve propósito. Nesse momento ela não tem mais. Então por que continuar? Por que continuar fazendo o que ela faz se ela não tem mais o porquê de fazer? Esse filme fala muito sobre propósito.
Fala muito também sobre a frustração, mano. A frustração que, porra, eu conheço muito bem, mano. Eu tô passando pelo momento mais frustrante da minha vida. E é por isso que eu acho que esse filme tocou tão forte em mim, mano. Um exemplo claro é que eu tô gravando esse vídeo pela 4ª vez, mano. As 3 primeiras deu tudo errado. E eu pensei inúmeras vezes em desistir. E tipo assim, eu não vou mais fazer o vídeo de review de Thunderbolts, porque tá dando tudo errado. Eu já estou frustrado o suficiente a ponto de querer desistir, porque talvez não dê o resultado que eu espero. Então, é um filme que fala sobre propósito e frustração. Se eu não tenho porquê de fazer esse vídeo, por que eu deveria continuar fazendo ele? É aí que a gente tem que lembrar do que o filme tentou explorar, que é exatamente você entender que você não precisa ser o soldado perfeito, você não precisa ser o bilionário que salvou o mundo, você não precisa ser a guerreira mais perfeita que tem, ou o deus mais perfeito. Você pode ser só um ex-soldado desajustado, uma viúva negra que tem graves problemas de depressão, ou uma vilã que fez muita maldade, mas porque estava tentando salvar a sua vida. Todos esses têm seu propósito, assim como eu gravar esse vídeo tem algum motivo. E eu tenho que aprender a identificar qual é esse motivo. Entende por que o filme trabalha isso tão bem e faz a gente pensar tanto sobre a nossa vida espelhada naqueles personagens que talvez não tenha nada a ver com a nossa vida. É só um filme de herói para alguns, mas para outros pode ser que a mensagem bata de uma forma diferente. Aconteceu comigo, por exemplo. O filme trata sobre heróis quebrados, que juntos podem encontrar o que precisava pra se recuperar, mano. Eles estão todos quebrados, estão todos passando por momentos muito difíceis, mas um encontra no outro o motivo pra continuar, o motivo pra sair desse vazio, pra sair desse buraco. E é exatamente isso que acontece no final do filme, mano. Eu acho que vocês estão pegando a parada, mano. Eu acho que tipo, não é possível que só eu percebi isso. Falando agora do filme em si, os personagens do filme são muito carismáticos, mano. A Helena é muito boa e a gente já conhecia a Helena, a gente já conhecia o Buck, mas a gente não conhecia o John Walker, a gente não conhecia a Ava, que é a fantasma, a gente não conhecia o Guardião Vermelho, e agora a gente conhece. E a Marvel passou a fase 5 e 6 inteira tentando fazer a gente gostar de personagens, porque isso seria importante para Vingadores Doomsday. Eles passaram 2 fases inteiras pra fazer o que Thunderbolts conseguiu fazer em 2 horas, que é a gente se apegar por esses personagens e começar a se importar com eles. E a gente se importar com eles é muito importante pro desenvolvimento do que acontece lá com o tal asterisco, mano, que eu já vou falar já. Mas a gente se importar com esses personagens é super importante por isso. E curiosamente, eu me importo muito mais com a Fantasma do que com o Homem-Formiga, por exemplo. Eu me importo muito mais com o Guardião Vermelho do que eu me importo com a She-Hulk. Eu me importo muito mais com o John Walker que eu me importo com o Mark Ruffalo, o Hulk. Então, mano, a Marvel demorou 2 fases inteiras pra conseguir acertar isso. Acertou no momento certinho, porque Vingadores já é ano que vem. Então, mano, antes tarde do que nunca, talvez. Mano, o filme é carregado pela Helena e pelo Sentinela. O Sentinela, ele não tá aqui no filme só pra mostrar o quanto esse personagem é badass, o quanto esse personagem é o mais forte da ficção. Não, ele tá aqui pra mostrar que até o personagem mais perfeito é quebrado, mano. Ele tem seus defeitos, ele tem seus problemas. E isso dá uma complexidade pra esse personagem que poucas vezes a gente viu no MCU, mano. Ele é um personagem dúbio, ele é um personagem que ao mesmo tempo que é o cara mais badass que existe, ele é o cara mais quebrado que existe, que teve seus traumas, que passou pelos seus problemas, que era tão quebrado na vida, tão ferrado na vida, que ninguém dava nada que ele se tornaria o sucesso do projeto Sentinela. E foi o que aconteceu. A relação entre esses personagens também é muito boa, mano. Todos eles têm um carisma ímpar. E eles juntos formam uma equipe muito boa, que tem uma química bizarra, mano. É lógico que a Helena e o Sentinela chamam o filme todo pra eles. Mas, mano, o John Walker, que até então era só um soldadinho que queria ser o Capitão América, agora a gente gosta dele. Porque ele é um personagem que, ao mesmo tempo, é engraçado,
é carrancudo. É um personagem que, ao mesmo tempo que é um alívio cômico, ele tem seus traumas também. A personagem da Fantasma, ela é uma personagem também que tem camadas, ela explica essas camadas. A gente já era pra ter percebido essas camadas desde o filme do Homem-Formiga, mas o filme é ruim, então ele não consegue dar peso a essas camadas. Thunderbolts conseguiu. O Guardião Vermelho é um alívio cômico? Tudo bem, mas também é interessante. Ele também tem seus momentos. E o Buck a gente não precisa nem falar, mano. Por que o Buck não foi tão aproveitado assim no MCU? Por que ele tem participações esporádicas? Por que ele não tem um filme só dele? Porque o Sebastian Stan é muito bom, mano. E a personagem da Valentina também é muito boa, muito bem aproveitada. E ela passa realmente esse ar de ser uma personagem filha da puta, tá ligado? E ela passa tanto esse ar que quando ela viu que ela poderia usar daqueles personagens para seu benefício, ela foi lá e revelou que agora eles são os novos Vingadores. Ou seja, o asterisco, a gente acertou lá na teoria do trailer, que eu falei que o nome deles ia mudar. Acertamos, hein? Porque o nome deles realmente mudou. Não só no final do filme, mas como a Marvel tá mudando o nome em tudo quanto é lugar, mano. Agora, eles são os novos Vingadores. E aí a gente volta na discussão de que não precisa ser o personagem perfeito pra ter um propósito gigantesco. São personagens quebrados, são personagens defeituosos, mas que agora são a principal equipe da Marvel. Porque eles conquistaram esse posto, eles conquistaram esse lugar com atos heróicos, que o filme faz muito bem em mostrar cada um deles tendo esse arco heróico. E como eu disse, o significado do asterisco é que eles são os novos Vingadores. E a Marvel trazer os novos Vingadores exatamente no último filme da fase 6, justamente pra chegar já pra Vingadores, com essa equipe montada e dando a devida importância pra eles, é muito interessante. Quem não viu o filme continua aqui, deve estar se perguntando, e a treinadora? Mano, a treinadora morre com 2 minutos de filme. Então nem leve em consideração, ela tá no pôster pra enganar. E agora temos novos Vingadores, se importamos com eles, e quando chegar Vingadores Doomsday a gente vai se importar se algum deles morrer. Olha só como uma coisa levou a outra, mano. É só fazer filmes legais que a gente vai se importar com os personagens. Falando agora da cena pós-crédito, todo mundo sabe que eles estão lá na sede dos Vingadores, agora eles são os Vingadores, e eles recebem um chamado e um alerta de que uma nave espacial tá entrando na atmosfera. Quando eles chegam e veem, é a nave do Quarteto Fantástico. Mano, muita gente reclamou que talvez estragou o plot do Quarteto Fantástico. Eu discordo, porque desde quando saiu o primeiro trailer de Quarteto Fantástico, a gente sabia exatamente o que ia acontecer. Que eles iriam provavelmente perder o mundo deles e acabar parando na Terra 616, que é o MCU. E isso não mudou, é isso que vai acontecer. Mas a gente agora tem que se preocupar de como vai acontecer. E isso a gente vai descobrir no filme do Quarteto Fantástico daqui a 2 meses. Uma coisa não estragou a outra. Eu acho que é um pouco de exagero dizer que estragou a experiência e entregou um spoiler importante. Isso não aconteceu. É um filme que facilmente entra aí num dos melhores filmes pós-Ultimato. Eu dou uma nota 7 de 10. Eu achei um filme bem interessante e, como eu disse, o vídeo inteiro tratou questões importantes com a devida importância. Ao mesmo tempo que ele falou muito sobre o momento atual dos filmes de heróis, ele falou do momento atual da humanidade. O filme fez isso muito bem. Mas eu quero saber de vocês, o que acharam de Thunderbolts ou de Novos Vingadores? O nome tá mudando aí no marketing da Marvel. Que marketingzinho bem feito, vamos combinar? Mas comenta aí o que vocês acharam de Thunderbolts, deixa aí a sua nota pro filme, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, hypa esse vídeo e até a próxima.